texto de Efésios 3:10 diz que para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Parei para meditar nesse texto, quando foi entregue como tema da conferência, e não acho um tema fácil não, acho um tema complexo, e fui estudar. E aí algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa, se você puder já mudar ali por favor, é aquela palavrinha ali, olha, que está tão queimada nos nossos dias, chamada igreja, onde tanta gente está descendo a lenha, descendo o cajado, difamando. Nós temos hoje no Brasil um grupo que só cresce, que é o grupo dos desigrejados. Virou identidade, virou rótulo, virou estigma já. Então falar de igreja é quase falar de um clichê, falar de uma parada que não rola mais, é falar de um sistema de repente já falido. Veja bem, eu não vim falar disso, eu vim falar daquilo que o Senhor Jesus criou. E se o Senhor Jesus criou, não é bom a gente respeitar as caras. Porque não foi pastor que criou, não foi homem. Foi o Filho de Deus. 100% homem, 100% Deus. E Ele não é louco para não saber o que Ele faz. Então o Senhor criou a ideia de igreja. E igreja nada mais é do que, não é instituição somente, mas tem um conceito por trás, que é o conceito dos que foram chamados para fora. Dali está até de fora, mas foram chamados de um lugar para outro. Isso é ser igreja. Eles foram removidos de um lugar para outro. Removidos de onde, hein? Muda ali, por favor. Preciso que você mude a imagem, por favor. Removidos dali, ó. O que você está vendo ali? Cemitério. Onde é que eu estava antes de me tornar uma pessoa cristã? Simbolicamente ali. Mais alguém? Felizes os que têm consciência disso. Talvez nós tenhamos muitos ainda aqui que estão lá e nem sabem. Mas hoje isso pode mudar. Eu estava morta e ressuscitei. Eu estava separada do Criador. Era como um zumbi nessa terra, achando que tinha vida. Acordava, fazia xixi, escovava dente, ia para a faculdade, estudava, me exibia, continuava morta. Até que eu pude perceber, pode mudar o slide por favor, que o grande problema na minha vida não era a falta de dinheiro, não era falta de namorado, não era falta de sexo, não era falta de nada. Era uma coisa que eu tinha e não tinha poder para mudar. Um coração caído. Todo mundo que já nasce com o coração caído. Você vai numa maternidade, você vai num berçário, você vai ver um bebezinho mais lindo que o outro, uma carinha de joelho mais fofa que a outra. Tudo coraçãozinho caído. Depois de Gênesis 3, que fala da tal da queda, todos nós já nascemos como? Caídos, mortos. Assim, muda ali por favor. E aí, a gente já por dentro está assim. Angustiado, agonizando, um vazio, arregaçado. Então, falar de humanidade é falar de uma humanidade que parte da história dela é entender que ela está com um sério problema. E é curioso porque é sério, porque ela não tem como resolver. Existem problemas que você e eu podemos resolver. Existe um problema, que é o problema maior, que você e eu não podemos resolver, que é o tal do coração caído. Você pode passar 20 anos fazendo terapia, seu terapeuta não vai resolver esse problema. Você pode tomar remédio para dormir a sua vida inteira, não vai resolver esse problema.
Você pode se lançar a tudo quanto é programa detox, não vai resolver esse problema. O problema do coração caído, ninguém resolve a não ser o próprio autor do coração. O único. E houve uma promessa de que um dia esse coração poderia ser substituído, redimido. Muda ali, por favor. É quando a gente teve a promessa, lá num jardim, de uma semente. Uma semente foi anunciada, gente. A gente tinha acabado de ir para a árvore errada. A gente tinha acabado de cair no conto do vigário. Quando disseram para a gente, vai lá, você não sabe o que vocês estão perdendo. Se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser como Deus. Ele mentiu para vocês, enganou vocês, seus trouxas. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, vocês podem ser como Deus. Então façam alguma coisa e resolvam esse problema. Nós, tolos, caímos nessa mentira, porque era o pai da mentira falando com a gente. Aquele ser que, como ninguém, tem crise de identidade. A crise de identidade começou com Satanás, que começa como anjo de luz e se torna o quê? Uma famigerada serpente que arremessa dardos inflamados, cujo único poder que tem não passa de mentira atrás de mentira. E tem como objetivo fazer discípulos, para chamá-los de filhos. Quem são esses? Aqueles que acreditam nas suas mentiras e, portanto, se tornam pessoas com crise de identidade. Então, se tem uma coisa que Satanás visa na sua vida, é destruir a sua identidade. Porque se ele destrói a sua identidade, ele destrói você e o seu destino. Mas essa não é toda a história sobre você e sobre mim. Mas isso também diz respeito a nós. A semente foi anunciada. Quando erramos a árvore, tivemos medo e nos cobrimos com folhas de figueira, houve um movimento do Criador em direção à humanidade. E aí houve aquela pergunta: onde é que você está? Tive medo, por isso me escondi. Quem te fez saber que estavas nu? Aí você vê a decadência chegando. Adão tinha acabado de fazer uma poesia para a mulher que ele amava. Agora o que ele faz? Amaldiçoa essa mulher. A culpa é dela. Aliás, quem me deu essa mulher foi você. Em outras palavras, a culpa é sua. Chega em Eva, o que aconteceu? A culpa é da serpente. Veja bem, começou agora uma crise relacional, começou agora uma crise social, começou agora uma série de conflitos. Por isso que se relacionar, é só você já saber, você vai ter que lidar com conflito. Fazer parte de igreja é lidar com conflito. Fazer parte de família é lidar com conflito. Ter amigos, namorar, casar, fazer filho é lidar com conflito. Porque de lá para cá a gente se perdeu nos conflitos. Porque esquecemos de quem somos. Porque na verdade perdemos o fio da história. Mas a semente foi anunciada. E a semente foi anunciada com a seguinte mensagem: um dia virá uma semente. Ela vai nascer do corpo dessa mulher. E ela, pode mudar o slide, por favor, vai esmagar a cabeça da serpente. Ela vai ser ferida no calcanhar. E foi ferida. Muda ali, por favor. A semente foi ferida. Mas a semente veio. E a semente venceu. Venceu. Muda ali, por favor. E venceu, porque essa semente
Jesus o Cristo saiu pelo mundo a pescar. E a pescar o quê? Corações caídos. Então quem é esse Cristo que a gente tanto fala? É o Cristo que teve a misericórdia de olhar para você, muda ali por favor, e te ver assim, ó, querendo voar, querendo sonhar, querendo fazer acontecer, querendo amar, querendo ter paz, querendo ter dignidade, querendo gerar vida, mas não consegue porque o coração está caído. E quando ele viu isso, ele teve tanta misericórdia que ele resolveu fazer um negócio. Pai, eu vou, assuma a dívida deles, e o Senhor os libera, para que eles possam começar tudo de novo. Para os que creem nessa mensagem, podem experimentar isso aí, muda aí por favor. Nascer de novo. Nascer de novo, isso é um milagre. Quem é esse aí? Pode ter sido eu, aos 21 anos de idade, aqui em São Paulo, nascendo de novo. Quando pela misericórdia de Deus eu entendi que havia uma semente chamada Jesus o Cristo, que estava disposto a me dar o coração dele e pegar em troca o quê? O meu coração caído. E o negócio era muito bom, porque ele chegou para mim e falou assim: me dá sua morte, que eu te dou a minha vida. Me dá a sua separação, que eu te dou o caminho. Me dá a sua orfandade, que eu te dou Deus? Não, eu te dou o meu Pai. Me dá a sua miséria, que eu te dou todas as coisas. Então eu quero te apresentar Jesus o Cristo, real hoje, São Paulo, Brasil, 2018. Para você que até agora achava que essa galera era louca, é mais louca do que você imagina, porque essa galera simplesmente acredita que existe um Deus que é todo poderoso, justo, santo, puro, perfeito, ético, bom, amoroso, criativo, inteligente, poderoso, que pode todas as coisas, inclusive te dar um coração novo. Porque fora isso, você não pode mais nada. Você não pode nada, a não ser depender desse Deus para conseguir voar. E esse Deus então está propondo para nós, muda ali por favor, um novo coração. Aí eu te pergunto, para que um novo coração? Porque ele tem a aspiração de te fazer viver uma nova, lê comigo, uma nova história. Uma nova história só começa com um novo coração. Muda ali por favor a imagem. Então a gente está falando de quê? De algo cirúrgico, onde uma espada penetrante vai entrar e arrancar o que não presta, trazer para fora e colocar o que presta, que é exatamente a fé no Filho de Deus. E para que uma nova história? Que história é essa? Pode mudar por favor. Porque esse Deus não quer ser só um Deus figurativo, religioso. O Brasil é um país religioso. O Brasil se abriu para a religião. Outras nações romperam com a religião. Outros continentes romperam com a religião. Não a nação brasileira. A nação brasileira, que tem proporção continental, abraçou a religião, mas nem por isso tem um novo coração. O que Jesus quer não é trazer uma nova religião, é trazer um novo coração, para trazer uma nova história, para nos ensinar o caminho. Então a sua história é para ser uma nova história. Agora você imagina isso multiplicado por, muda ali por favor, pelo número de pessoas que conhecem a Cristo como Senhor e Salvador. Você está entendendo o que significa? Muda ali por favor slide. Sabedoria multiforme. É isso aqui, ó. Nenhum tem a cara do outro. Nenhum tem a história do outro. Nenhum tem a digital do outro. Nenhum
tem a lembrança do outro. Nenhum tem a mesma percepção do outro. Por que essa riqueza? Porque isso aqui aponta para um Deus que também é riquíssimo de detalhes. Isso aqui é um pedaço daquilo que a gente tem que começar a lembrar sobre Deus, e é sobre isso que eu vim falar. Muda ali, por favor. Gênesis 1, 27, diz o seguinte: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu tenho certeza que tudo que eu falei até agora, nada é novo para você. Nada. Aliás, o que a gente mais entende é o papo sobre pecado. Aliás, quantas vezes a gente não começa a evangelizar começando pelo pecado? Então a gente sai de madrugada, vai para uma praça, e a gente chega de repente lá em algum lugar, onde você acredita que existam perdidos, e você chega com essa mensagem de esperança e alegria. Viu? Sabia que se você não mudar de vida, você vai para o inferno? Não é animador? Né? Você sai de madrugada para pirar, para enlouquecer, para chapar, e de repente chega um ser e diz que se você não mudar de vida, você vai para um inferno, e chama isso de boa notícia. A gente é de um mau gosto, não é? Isso é verdade, mas isso é toda a verdade? Não, porque boa parte da verdade a gente não contou, e talvez por isso as pessoas não queiram saber do resto. Porque a primeira boa notícia que eu vim te lembrar está exatamente em Gênesis 1, que a gente acabou de ler, que diz que Deus criou a humanidade e simplesmente derramou uma característica sobre a humanidade que eu vim te lembrar hoje. Você vai ser curado em nome de Jesus só de ouvir isso. Muda ali, por gentileza. E o nome dessa coisinha que ele colocou é isso aí: Imagodei. Você sabe o que é isso? Imagem de Deus. Eu quero que você faça favor para mim. Dá uma olhada aí uns 360. Você sabe o que você viu aí? A imagem de Deus. Os 7 bilhões de humanos na Terra hoje carregam um traço chamado imagem de Deus. Você deve falar assim: não, mas eles não são convertidos. A imagem de Deus foi dada para a humanidade. Por isso que a humanidade é criativa, até porque não presta, porque tem um coração caído, mas continua tendo o quê? A imagem de Deus. Por isso que a humanidade consegue gerar coisas espetaculares, ainda que não adore a Deus, porque ela tem o que? Traços do Criador, de inteligência, criatividade, personalidade, de atitude. Vocês estão entendendo? A imagem de Deus está em todos os cantos da terra. Onde houver humano, haverá a imagem de Deus. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: esse humano então era para ser, muda ali por favor, como se fosse um reflexo de Deus na terra. Quando Adão pisou, a criação deve ter ficado um pouco confusa, porque ser imagem e semelhança é bater o olho e falar: é uma sombra? É uma réplica? É o que? Eu não estou entendendo. Quem é esse ser? É o Criador? Não. Mas é muito parecido, por causa da imagem de Deus. Só que não é só isso que eu vim te lembrar. Eu vim te lembrar também o seguinte. Então veja bem, recapitulando. Depois que Adão e Eva caem, nós herdamos um coração caído, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Todos nós separados de Deus. Mas isso significa que nós não temos conexão alguma com Deus? Não, porque ainda carregamos a imagem dele. Só que agora então nós somos uma somatória de algumas variáveis. Quais? Carregamos a imagem de Deus. Soma isso agora com um coração caído. O coração caído é capaz de destruir a imagem de Deus? Não, mas é capaz de ofuscá-la. É capaz de confundi-la. Tanto é que você duvida.
Tanto é que muitos talvez aqui vivam uma crise de identidade achando que não prestam, que não tem valor, que Deus nunca vai ter nada de esperança para a sua vida, que Deus nunca vai poder te usar, que você já fez coisas horríveis com seu coração caído, mas você nunca vai poder ter a redenção dessa imagem de Deus. Então eu vim aqui para desmascarar essa mentira em nome de Jesus. Porque a obra da cruz foi suficiente para destruir o poder de um coração caído. E agora a sua imagem de Deus tem que crescer. E eu te pergunto, para que Efésios 3:10 fala de uma tal sabedoria multiforme? Para que você precisa ter conhecimento disso? Se não para entender de um dos textos mais importantes para a humanidade que ela passa batido, que está exatamente em Gênesis 1:27, muda lá por favor. Gênesis 1:27 diz o seguinte: então Deus os abençoou. Então a humanidade foi abençoada por Deus, sim ou não? Sim, todos nós fomos abençoados por Deus e não amaldiçoados. Não tem um ser humano na face da terra que não tenha sido abençoado por Deus, porque recebeu a imagem de Deus. Resultado, Deus os abençoou, e não ficou só nisso, Ele lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre peixes, aves, tudo que rasteja. Nós vamos começar a trabalhar isso aqui para você entender o que você vai fazer da sua vida até o seu último instante de vida nessa terra. Esse é o meu compromisso com você, te dar um mapa para você trilhar até o seu último suspiro de vida nessa terra. Amém, irmãos? De repente você veio sem rumo, pois hoje você vai receber um rumo em nome de Jesus. E o rumo é o seguinte: você não foi chamado, muda ali por favor, para dominar outros homens. Você não foi chamado, meu querido, para estuprar sua namorada. Você não foi chamada, minha querida, para manipular os meninos da sua sala. Você não foi chamado para subjugar mulheres através da pornografia que você consome. Você não foi chamado para violentar crianças. Você não foi chamado para enganar seus pais. Você não foi chamado para subjugar outro ser humano, porque ser humano carrega a imagem de Deus. Nós temos que romper com o mau hábito de transformar seres humanos em objetos. Por isso que a pornografia não deve fazer parte da sua vida, porque ela transforma gente em coisa, como se você fosse chamado para se relacionar com coisa. Gente não é coisa, gente carrega a imagem de Deus. Então nós fomos chamados, não foi para trazer outro ser humano dentro de uma coleira, onde a gente manipula e conduz, vai para lá, vai para cá, finge de morto, dá pulinho. Não, é a imagem de Deus. Então nós estamos sendo chamados para outra parada, mas não é maltratar a humanidade, e muito menos, muda ali por favor, maltratar. Quer dizer, então agora eu falo inteligente, mas eu detono a criação. Você tem ideia de quanto que nós já poluímos hoje a cidade de São Paulo, com tanto de desrespeito, só de usar copo descartável, só hoje nesse evento? Como se a criação tivesse aqui para ser maltratada, especialmente pelo povo de Deus. A responsabilidade de cuidar da criação não era para ser do Greenpeace, não. Era para ser nossa, povo de Deus. Era para ser nossa, saber usar os recursos criados pelo nosso Pai. Era para ser a gente que tivesse entendido a mensagem que está lá, que Deus deixou para nós. Eu quero que vocês o quê? Sujeitem a terra. Eu quero que vocês dominem. Então nós estamos sendo chamados para um enfrentamento. Muda ali por favor. E a Bíblia está falando que nós vamos enfrentar principados e potestades. Resultado, a nossa luta não vai ser contra a gente.
Se você hoje brigou por causa de uma cadeira, porque você não podia guardar lugar, e você endemoniou por causa de uma maldita de uma cadeira, como é que você vai implantar o reino de Deus? Se uma cadeira você não é capaz de renunciar, porque você tem que se dar bem, porque você merece ter o primeiro lugar. Quem você pensa que é? É a imagem de Deus que a gente carrega, galera. E sabe o que é sério? Deus leva isso a sério, nós é que não. Ele colocou a imagem dele em você e em mim. Mas isso é para a humanidade toda. Agora o problema é o coração novo que ele deu para alguns aqui, que são os que creem. E creem no quê? Em duas coisas pelo menos. Na encarnação, que Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. Se você não crê na encarnação, você não é cristão. E se você crê na encarnação, você está começando a parecer com um cristão. Porque cristão não crê só na encarnação. Cristão crê na encarnação e cristão crê na ressurreição. Que esse Deus, 100% homem, 100% Deus, se identificou com você a tal ponto de pegar a sua culpa que te separava do Pai dele, virar caminho, te levar à verdade para te apresentar o Pai. Como que ele fez isso? Carregando a sua culpa e a minha. Ou seja, ele venceu a sua morte e a minha e nos dá um coração novo. Cristão só é cristão se crê na encarnação e na ressurreição. O resto é vaidade e pataquada. Então, nós estamos sendo chamados sim, para fazer um enfrentamento a tudo aquilo que não diz respeito ao reino do Rei dos Reis. A imagem dele foi derramada sobre nós. E nós que somos cristãos não temos só a imagem dele, nós temos o coração dele. E se temos a imagem e o coração, agora nós precisamos fazer o enfrentamento. Não contra a gente por causa de cadeirinha e mimimi, mas por causa de tudo aquilo que mantém as pessoas debaixo de cativeiro. Então, a sua missão é muito maior do que lutar por uma cadeira. A sua missão, muda ali por favor, é anunciar a liberdade aos cativos. Então, enquanto a gente briga por cadeira, o nosso Deus, o nosso Pai está chamando a gente para libertar nações. É muito maior, é muito mais nobre. E aí a história começa a mudar. E por falar em história, muda ali por favor. Eu vi isso uma vez, eu achei tão legal. Eu sou filha e neta de professor de história, né? E até que finalmente eu vi uma coisa que eu achei brilhante, que a palavra história em inglês, history, nada mais é do que his story, a história dele. Então falar de história é falar da história de quem? Não é sua e não é minha. Talvez você veio porque você quer entender, matar a charada da sua história, muito legal, isso é muito legal mesmo a gente entender a nossa história. Mas sinto te informar o seguinte, nem tudo você vai entender. Tem coisa que eu não vou saber nunca. Eu não sei por que minha mãe aos 48 anos morreu. Eu não sei porque eu perdi minha sobrinha com 5 anos de vida, com um ataque do coração fulminante. Eu não sei. Eu não sei por quê. Eu não sei porque algumas crianças são abusadas sexualmente, outras não. Tem coisas que eu não sei. Eu não sei porque a Araceli Crespo, lá em Vitória, na década de 70, morreu depois de uma série de estupros e outras crianças não morreram. Eu não sei por quê. Mas o que eu sei é que a história não é só a história da queda. Não é só a história das mazelas. É, acima de tudo, a história de um Deus que continua sendo soberano, sustentando todas as coisas pelo poder da palavra dele, e tendo a mensagem da reconciliação, para trazer redenção e glorificação para aqueles que nele creem. Então a sua história só vai começar a funcionar quando ele, muda ali por favor, começar a escrever uma nova história. Só que é o seguinte,
E aqui que está a minha mensagem, o meu recado para vocês. É nesse próximo slide. Pode mudar. Só que esse Deus, galera, ele tinha poder para fazer tudo? Sozinho? Só que Gênesis 1:27 tem uma pérola, porque fala que Deus chama Adão e Eva e dá uma mensagem. Sujeitem a terra, dominem. Sejam férteis e multipliquem-se. E te pergunto, o que estava pronto até ali? A economia estava estabilizada? As leis da economia? Os princípios da educação? Da cultura? Da política? Esporte? Lazer? Família? Sexo? Significa o seguinte, que o Criador, que preparou todas as coisas, estabeleceu a estrutura e a direção de todas as coisas, agora chama os dois filhos amados para uma missão. Qual missão? Vamos criar junto. Você sabe qual que é o nome disso? Mandato. Deus entregou um bastão para os filhos dele. Muda ali, por favor. Entregou a terra. Você vai prometer para mim, no nome de Jesus, que nunca mais, você que é cristão, vai falar uma besteira dessa. Não, eu não estou no ministério. Eu ainda estou na vida secular. Você vai prometer para mim, no nome de Jesus, que você vai se arrepender desse pecado dualista que ainda contamina a sua fé. E você vai ser liberto dessa apostasia de acreditar que para você que é cristão, ainda existe algo secular. Que ainda existe algo que não seja reino de Deus. Você vai se arrepender desse pecado em nome de Jesus. Porque para você que é cristão, tudo é santo. Tudo é sagrado. Tudo é reino. Tudo é para a honra e glória de Deus. E o que não for, você precisa implantar um reino e cumprir o seu mandato. Então, se você acha que Deus quer usar a vida do Douglas, Deus está usando a vida do Douglas, Deus está usando a vida da Val. Glória a Deus. Articular isso aqui. Agora, você não fica achando que Deus vai querer dar o quê? Uma igreja para cada um ser pastor, dando 4.000 microfones. Vai, Douglas. Não vai. Aí você fala, poxa, então o Douglas se deu bem. Não, agora você tem que ser um pouquinho mais esperto. Por que será que Deus não vai dar a mesma atribuição para os 4.000 aqui? Porque a sabedoria é multiforme. Quem vai ganhar a faculdade? Quem vai ganhar a política? Quem vai ganhar a família? É você que está lá, não é o Douglas não. O Douglas ganha você, e você vai lá e ganha o resto do mundo. Está entendendo? Agora nós temos que parar com essa meninice. Isso é meninice. De achar que o mandato é para quem está sentado aqui na frente. Eles têm o papel de nos ensinar. Ensinar o quê? Cumprir o nosso mandato cultural e social, de implantar o reino de Deus, dentro do passaporte que Deus te deu, sabe qual é? A sua vocação. A sua vocação, hoje, sou desempregado, seja um desempregado que implanta o reino de Deus. Você não tem desculpa. Onde você estiver, implante o reino de Deus. Aí você se pergunta, mas como que a gente implanta o reino de Deus? É levar folheto de evangelismo? É traficar a Bíblia na faculdade? É orar com o colega lá na hora do café, no trabalho? Tudo isso é bom. Mas abre agora, você vai em nome de Jesus abrir sua visão. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso. Cumprir o seu mandato é basicamente o seguinte. Não é você orar com o colega no trabalho, somente. É você explicar para o seu colega no trabalho como o negócio tem que funcionar quando Deus reinar. Como é que é ser um político com a mente de Cristo? Como é que é ser um médico com a mente de Cristo?
Como seria Cristo na política? Como seria Cristo na medicina? Como seria Cristo como jogador de futebol? Como seria Cristo casando? Como seria Cristo educando filhos? Aí Cristo resolveu a brilhante ideia, chamar você de corpo, porque daí você o representa nessas esferas e implanta o reino dele. Eu te pergunto, você tem feito isso, não tem? Então nós vamos nos arrepender desse pecado. Que a última mensagem que eu quero deixar é essa imagem aí, ó. O nosso Pai, Criador de todas as coisas, entregou a chave na sua mão. Está com você, filhão. Te ajudo, vamos implantar o reino. Mas onde não tem um ministério na igreja? E não vai ter. Quem disse que é lá na igreja? Você já é a igreja. Seu palco agora é o mundo. Só que só consegue fazer isso, primeiro, quem tem um novo coração. Agora você ora, porque esse é a hora do enfrentamento. E eu quero dar oportunidade agora, para os que não têm um novo coração, a conseguirem agora e saírem do cemitério. Quem são vocês? Nós vamos orar agora por esse milagre. Sinaliza para eu orar rápido. Vocês podem se levantar? Os que precisam de um novo coração, levantem aí, por favor. Você sabe o que é isso? Isso aí é morto que vai ganhar vida agora. Você nunca vai poder dizer que você não viu o poder de Deus. Nunca. Isso aqui é morto, ó. Eu fui também, tá? Eu posso falar, eu sei que vocês estão vivendo. É morte. E o Senhor vai te dar um novo coração. Você não pode. Você pode ser bonzinho, você pode rezar o terço, você pode ir para o culto, você pode dar dízimo. Não dá novo coração. Você pode ser filho de pastor, você pode ser o pastor da igreja. Sem o milagre do novo coração, um coração regenerado, esquece. Esse é o primeiro apelo. O segundo, eu vim atrás de um grupo muito específico. Os que foram seduzidos por falsos deuses. E começaram, mesmo sendo cristãos, a se dobrar diante da criatura e não do Criador. Onde que isso costuma explodir? Faculdade, internet, namoro. Quem é você nessas esferas, hein? Quem é seu Deus? Porque adorador eu sei que você é, que se viemos dele, temos a imagem de Deus, todos adoramos, todos temos fé. A pergunta é, adoramos a quem? Quem você adora na faculdade? É Freud? É Foucault? É Marx? E Jesus o Cristo? Quem você adora na internet? É mulher pelada? Casal se pegando? É orgia? E o Senhor Jesus, que criou todas essas pessoas e deu a imagem dele. Quem é você nos relacionamentos? Quando que por causa do seu prazer você é capaz de se lambuzar com tudo que não presta, acreditando que aquilo ali é o seu reino, que aquela pessoa é seu Deus. Às vezes, no ambiente de faculdade ou às vezes de trabalho, muito cristão se perde, ó, cocaína, crack, orgias. O Senhor Jesus me incumbiu a vir com essa mensagem para te resgatar das trevas. Eu quero saber, cadê vocês que precisam romper hoje com falsos deuses? Levantem, por favor. Pode levantar sem vergonha, porque é caminho de honra agora. O que nós vamos fazer agora é orar. Tá bom? Eu tenho 8 minutos para fazer essa oração, antes que abra o sapão aqui e me engulam. Só que vocês chamaram missionária para pregar. E quando missionário é chamado para pregar, missionário tem que fazer o quê? Missão. Então eu quero dar o privilégio para você que está sentado, adotar esse povo que levantou. Nós vamos fazer uma bagunça aqui agora, com decência e santidade. Não quero que ninguém esteja sozinho. Quem está em pé,
que encontre alguém que o acolha, porque você vai representar a mão de Cristo vindo intencionalmente resgatar essas pessoas. Quem está sozinho, levanta a mão. Levanta com força. Não é bom que ninguém esteja só. Tem gente sozinha ali, ó. Levanta quem está sentado, olha para trás, pô. Mandato cultural você já vai cumprir agora. Mandato social, seu mandato você vai cumprir agora. E nós vamos agora orar com essas pessoas. Você podia me ajudar aqui em oração, Douglas? Topa? Quero te dar honra. O povo recebeu um novo coração. Então são dois públicos. O primeiro, quem precisa de um novo coração. Você ora para esse primeiro e eu oro pelo segundo. Pode ser? Espírito Santo, nós queremos te pedir agora, Espírito da adoção, Espírito que clama Abba Pai, agora, comunica com o Espírito deles e traz nova vida agora. Nós queremos te pedir, arranca o véu do rosto deles e que eles possam contemplar a beleza de Cristo Jesus. Agora, Pai, nós clamamos por vida, Pai, vida, agora, assim como você soprou nas narinas de Adão, sopra agora o Espírito Santo sobre a vida deles, Pai, e traz eles, tira eles das trevas e traz para a sua maravilhosa luz, Pai. Senhor, abre os olhos espirituais, destrava os ouvidos agora, começa a falar com eles, começa a tocar na vida deles, papai. Nós profetizamos agora, nova vida, Senhor, libera do teu Espírito Santo, sobre cada um, Senhor, que reconheceu a sua miséria, e está clamando diante de Ti, nova vida, esses que estão de pé declarando, que creem no Senhor Jesus, como Salvador da vida deles, Pai. Ressuscita eles contigo, Jesus. Ressuscita eles contigo, Senhor. E dá um novo coração para eles agora, Senhor. Nós pedimos por uma cirurgia agora, Pai. Um novo coração. Um coração que tem a Tua natureza, Pai. No nome de Jesus, Senhor. E eu quero orar com aqueles que entenderam, que estavam com o coração, mesmo que sendo novo coração, estavam seduzidos, encantados, enfeitiçados por outros deuses. E eu quero que você agora comece a se despedir desses falsos deuses. Começa a dar tchau, meu querido. Dá tchau para a droga, para o poder dela na sua vida. Dá tchau para o vício sexual. Dá tchau para um caminho de racionalismo, talvez. Dá tchau para os pensamentos de suicídio. Vamos dar tchau para aquilo que estava drenando vida. Vamos dar tchau para a manipulação nos relacionamentos. Vamos dar tchau para a marginalidade, para a violência, para o ressentimento, para a amargura. Nós vamos orar agora pedindo perdão a Deus. Senhor, eu quero que você fale isso e se ouça. Senhor Jesus, quero te pedir perdão, porque eu te traí. Eu me envolvi com outros deuses. Eu me arrependo hoje. E eu estou voltando com o meu coração inteiro para o Senhor, porque o Senhor é digno. E eu escolho agora renunciar os falsos deuses, diante de quem eu me dobrei, diante de quem eu prestei culto, diante de quem eu adorei. Eu renuncio hoje. E eu peço agora que o Senhor me empodere com seu Santo Espírito e me aproxime de pessoas maduras na fé, que possam me ensinar a crescer até eu atingir a estatura de Cristo. Pai, eu reconheço agora, não estou só, não sou órfão. O Senhor não me deixou sozinho nesse mundo. O Senhor se envolve comigo. E a partir de agora, eu escolho crer que o Senhor é o meu bom pastor e vai acompanhar a minha vida
até o último minuto, em nome de Jesus. Amém. Amém.